Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar de herança. A gente já até viu ali que em algum momento a gente tentou utilizar uma propriedade, né, que foi a color no caso aqui, e a gente viu que não apareceu aqui, né, no caso. A gente pegou color de outro local aqui. E eu não encontrei, para te falar a verdade, um local onde tivesse uma lista específica falando, olha, essas propriedades são por padrão herdadas do elemento pai. Mas aqui eu achei esse site aqui e eu achei interessante trazer para você que fala exatamente de herança, e aqui tem uma lista. Não estão todas as propriedades aqui, mas tem uma listinha falando de quais delas são herdadas. E além disso, também, além da lista aqui no caso, você pode também utilizar o Developer Tools, aqui no caso, clicar com o botão direito em inspecionar para você ver o que está sendo herdado, porque às vezes você está tentando aplicar alguma coisa e não está sendo aplicado. Mas herança é basicamente a propriedade passar as suas características para baixo, né, para os seus filhos. Então, por exemplo, a gente viu anteriormente que a color, que inclusive está aqui na listinha, eu vou deixar o link aí para você. Outra coisa, na aula anterior, deixei esses dois links aqui, um que eu acabei esquecendo, de calculador de especificidade aqui, que eu pesquisei e imaginei, falei, deve existir algum calculador. Daí você pode colocar aqui o seu seletor, no caso aqui, e aí você vai ver o que está sendo herdado, o que está sendo a especificidade aqui, ó. Ele vai explicar a partir do momento que você vai colocando coisas aqui, ó. E aí ele vai te falando aqui o que tem no seu seletor, beleza? Eu deixei isso aqui na aula anterior e esse outro link também da MDN para você ler mais sobre especificidade no CSS. Mas voltando aqui, uma das propriedades que é herdada aqui no caso é a color. Então, por exemplo, se eu venho no meu body, que é o pai aqui de todos os elementos que eu tenho ali, e coloco algumas propriedades, como por exemplo, color, red, você vai ver que essa propriedade, color, ela é herdada pelo meu parágrafo e qualquer outro elemento que tiver aqui. Se eu tiver, por exemplo, um H1 aqui, ó, esse elemento também herdou essa propriedade. Assim como font family, por exemplo, ó, font family sans serif, se a gente coloca no body, essa propriedade é transmitida do body para dentro dos elementos. E aí, se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, uma div, vou fazer um seletor que eu não estou utilizando muito, mas eu vou fazer só porque por esse motivo, não quer dizer que é para você usar. Eu vou colocar um ID aqui só para a gente mudar um pouquinho. Então, nessa div, eu vou colocar ID igual a texto. E aí, eu posso também colocar a propriedade aqui e ela vai ser passada para os filhos da div aqui no caso, ó. Então, observando aqui, ó, a gente vê que continua herdando, os filhos dessa div continuam herdando, mas agora, somente o que tiver dentro da div herda as propriedades, o que tiver fora não. Então, no caso aqui, se eu colocar um P com Loren, você vai ver que esse P não herda porque eu coloquei dentro da div aqui. Então, é interessante a gente dar uma olhada, mais ou menos, aqui, o que pode ser herdado, que vai ser passado para baixo aqui, ó. Olha aqui que interessante, font style e font size também tá falando que vai ser passado para baixo. Então, vamos testar aqui, font size, por exemplo, de 70px, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que no H1 não vai. Vamos tentar. Eu vou colocar 70px. E passou. Ó, passou para o H1 relativamente e para o P também. Então, se a gente olhar, se a gente quiser ter certeza, a gente pode vir aqui no inspecionador aqui de elementos e a gente pode, deixa eu tirar o meu zoom aqui, ó, com zoom e com a fonte muito grande. Mas a gente pode vir aqui, se você quiser selecionar especificamente o elemento, você pode clicar nisso daqui, ó, e vir no elemento que você quer, ó, por exemplo, eu quero o H1, ele já vai selecionar aqui para mim, e aí ele vai falar o que foi herdado de div ID texto. Foi a font family, ó, se eu tirar, eu não herdo mais a font family, a color, tá vendo, ó? E o font size aqui no caso tá falando de 70 pixels. Apesar de estar riscadinho aqui, não é estranho que está aparecendo aqui dessa maneira. Mas quando uma propriedade está riscadinha assim, geralmente é porque ela não está aplicada aqui. Mas na verdade isso aqui não é que está passando a fonte para frente. A gente ainda vai falar sobre isso, mas é porque eles estão usando EM ao invés de pixel aqui. E esse EM é relativo ao pai. Então se eu tiver uma fonte de determinado tamanho no pai do elemento, que seria a div, aqui que ela tem 70 pixels, aqui ele está falando, ó, 2EM relativo ao pai. Beleza? Então, a gente ainda vai voltar nessas unidades de medida aqui. Não preocupa com isso agora. Mas, como eu te falei, como eu estou colocando 70 pixels,
na font size, essa fonte que não foi herdada pelo H1. Isso aqui só está acontecendo porque eles estão usando EM. Vamos ver no P agora a diferença, ó. No P já está sendo herdada a fonte, ó. P realmente está sendo herdada a fonte. Mas no H1 é por conta da unidade de medida que está sendo usado aqui, está passando para baixo aqui, beleza? Novamente a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Então, como eu estou te falando, às vezes se você aplicar uma propriedade no CSS e essa propriedade passar para outros elementos que estão dentro daquele elemento que você está usando a propriedade, quer dizer que essa propriedade está sendo herdada. Você pode, se você quiser, falar que você não quer que, por exemplo, o P herde a font size. Então eu posso vir aqui, ó, e falar, por exemplo, posso selecionar qualquer elemento e falar que o font size dele aqui, ó, não vai ser herdado, vai ser initial aqui. E aí a font size do meu P não é mais herdado. Se eu quero que herde, se eu quiser ser específico, inherit. Beleza? Então, initial eu desativo a herança e inherit eu ativo a herança novamente aqui. E eu posso fazer para qualquer propriedade que eu quiser. Então, inherit, por exemplo, ele vai continuar herdando a cor. Initial, ele vai parar de herdar a cor. Então, é basicamente isso. Não tem nada de complexidade aqui, beleza? A única coisa que eu achei, assim, estranho foi eu não ter encontrado uma lista completa de tudo que é herdado aqui. Mas aqui, ó, como eu te falei, eu achei esse site aqui que tem algumas listas, inclusive, tá em inglês aqui no caso, mas tem algumas explicações sobre como que funciona essa herança no CSS. Beleza? Então, vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima.